Quero dar as boas-vindas aos irmãos, a todos, sejam muito bem-vindos. O nosso versículo-chave, hoje à noite, o nosso texto, é exatamente esse que está aqui nessa parede, mas eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Hoje à noite nós queremos falar do seguinte tema: a verdadeira mensagem da Páscoa. A verdadeira mensagem da Páscoa. Qual é a mensagem da Páscoa? 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Os irmãos ali tem uma versão um pouquinho diferente, diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, imolado, sacrificado. Quando chega esta época da Páscoa, qual a primeira coisa que invade a sua mente? Coelhos? Ovos? Chocolate? Lamentavelmente isso é verdade para muita gente, não é, irmãos? Lamentavelmente. De fato, irmãos, a Páscoa do mundo é assim. Você só ouve sobre essas coisas. E isso constantemente você vê em reportagens, em propagandas, em artigos, na mídia. Quando você vê aí o comércio, então, nem toca no nome de Cristo. Foi um coelho que foi morto numa cruz? E hoje de manhã, eu não lembro a que altura, não sei se foi depois do culto da manhã, o Davi chegou para mim e disse: vovô, mas coelho nem coloca ovos, nem ovo de chocolate. E é verdade, irmãos, essa é a grande verdade. Para nós que estamos em Cristo, ou pelo menos para muitos de nós que estamos em Cristo, é assim. Porém, para muitos cristãos, inclusive, Páscoa são apenas essas coisas. Por isso, não consideram as questões, as coisas espirituais. Não pensam na cruz de Cristo, não pensam nos planos de Deus para a salvação dos pecadores, mas se limitam a apenas essas coisas que nós mencionamos agora. Quando olhamos para a Bíblia, o que ela nos diz sobre a Páscoa cristã? Realmente, do que essa Páscoa cristã deveria nos lembrar? Olha, se é Páscoa cristã, então é uma Páscoa que comemora Cristo, não é? Por isso que é cristã. Mas sabemos que essa não é a verdade para todo mundo. Então, irmãos, hoje à noite nós queremos ver o conteúdo da verdadeira mensagem da Páscoa. O conteúdo. Primeiro, o conteúdo. A Páscoa aponta para o problema do pecado. Isso é muito importante nós lembrarmos disso. Aliás, na apresentação que foi feita aqui, nós falamos sobre este ponto. De algum modo, falou sobre o nascimento de Cristo, que veio para livrar o seu povo dos pecados deles. Exatamente é isso. A Páscoa aponta para o problema do pecado. Toda a Bíblia é clara ao ensinar que o pecado é uma afronta contra a santidade e a justiça de Deus. Eu quero que você lembre bem disso, que isso fique bem gravado nas nossas mentes. O pecado é uma afronta, é um insulto contra a santidade e a justiça de Deus. Vamos lá para Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Hoje nós vamos folhear nossa Bíblia. Nós vamos verificar vários textos no Velho Testamento, no Novo Testamento, e nós queremos dar uma olhada rápida
sobre este assunto da Páscoa à luz das Escrituras. Em Isaías 1, versículo 10 ao versículo 15, observe, e aqui é interessante até destacarmos, irmãos, que o profeta Isaías, falando em nome de Deus, apontando para o povo de Deus e os pecados do povo de Deus. Agora, se o povo de Deus anda e tem andado dessa forma, imagine aqueles que não são povo de Deus, não é? Isaías 1, verso 10 ao versículo 15. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Sodoma, Gomorra, essas cidades nem existiam mais. Irmãos, na verdade esse texto está falando do povo de Deus, o povo de Israel, e faz referência a Sodoma e Gomorra como se eles fossem uma figura daquele povo que Deus havia destruído no passado, um povo totalmente mergulhado no pecado, até o ponto de o Senhor fazer referência desse modo, de chamar o seu povo como se fosse povo de Sodoma, povo de Gomorra. Verso 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Mas Deus não tinha pedido essas coisas. Por que Ele não está se agradando? Se Ele disse, apresentem-se a mim com sacrifícios, e o povo estava se apresentando com sacrifícios, mas Ele disse aqui, o não me agrada. Por quê? A partir do verso 12 nós começamos a entender o motivo. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então aqui nós já encontramos a resposta, ou começamos a encontrar. O povo estava indo para o tabernáculo inicialmente, depois para o templo, para oferecer sacrifícios, coisas que Deus havia exigido, fazia parte do culto a Deus. Mas aqui fala sobre iniquidade associada ao culto. A solenidade, como diz aqui o ajuntamento solene. Eles estavam fazendo as duas coisas e Deus não podia se agradar dessas coisas. Verso 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, ou seja, pecado. E no capítulo 59, ali é feita uma lista desses pecados, as coisas mais graves que se possa imaginar. Você pode olhar lá no Isaías capítulo 59, que eu não vou ler. Como eu disse há pouco, irmãos, a Bíblia é clara ao ensinar que o pecado é uma afronta contra Deus. Quando nós pecamos, quando o homem peca, o homem está afrontando, insultando, ultrajando, desonrando, envergonhando o nome de Deus. Desde o dia em que o pecado entrou no mundo e todas as vezes que pecamos, nós estamos então atentando contra o santo Deus e desonrando o seu nome, que é santo, que é justo, que é bom, que é reto, que é misericordioso e por diante. Mas é incrível como as pessoas brincam com Deus, com as coisas de Deus e com o nome de Deus, não é verdade? As pessoas brincam. Existem pessoas que acham bonito mentir, então elas mentem e até colocam o nome de Deus no meio, mentem em nome de Deus, usando o nome de Deus em vão. Pessoas que gostam de dizer palavrões. Existem pessoas que é tão difícil conversarmos com elas, porque elas não conseguem dizer uma frase
sem soltar um ou dois palavrões. É terrível, porque isso faz parte da natureza humana. Existem pessoas que gostam de zombar de Deus, zombam, blasfemam contra Deus, dizem coisas absurdas. E outros que gostam de prejudicar o próximo. Parece que eles têm um prazer enorme quando prejudicam alguém, quando fazem alguém cair. E nós vemos isso constantemente na internet em nossos dias, não é? Pessoas então colocam certas coisas na internet, parece que realmente para prejudicar outras pessoas. Elas têm prazer em fazer isso. Por isso, irmãos, o único meio de nós, pecadores, nos aproximarmos de Deus é por meio de um sacrifício. Um sacrifício perfeito e aceitável diante de Deus. Ou seja, através de Jesus, que morreu para pagar o preço do nosso pecado. Essa é a única maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Não tem nada a ver com as nossas obras. Não tem nada a ver com a nossa justiça, porque não temos. Mas tem a ver com o próprio Senhor Jesus. Vamos ali para Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Ali, o profeta João Batista vai fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo quando o avista. E diz assim, João 1,29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está vendo? O Cordeiro de Deus, Jesus, tira o quê? O pecado do mundo. Porque o mundo está mergulhado e é escravizado. E é escravo do pecado, foi escravizado pelo pecado. Então, quando nós pensamos nesse Cordeiro da Páscoa, o Senhor Jesus, nós temos que lembrar que Páscoa tem tudo a ver com os nossos próprios pecados, com o problema do pecado da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira, ele vai resolver essa questão, o que João Batista está dizendo. E no capítulo 19 ainda de João, quando o Senhor Jesus Cristo está crucificado, capítulo 19 do Evangelho de João, no verso 28 a 30, nós temos as seguintes palavras. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E beberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Entregou o Espírito. Está consumado. É possível que alguns dos irmãos tenham, talvez, visto aí na internet, no Facebook, uma palavra, tetelestai. Quantos viram isso? Alguns viram. Eu cheguei a ver também. Tetelestai. Está consumado. Isso significa estar pago. O assunto do pecado na presença de Deus está resolvido de uma vez por todos. Mas isso tem a ver com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, não é? Então fica bem claro aqui pelo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que Ele é a solução, é o único sacrifício para o problema do pecado. Somente Ele pode nos aproximar de Deus. E a época da Páscoa é uma boa ocasião também para nós pensarmos nisto. Portanto, todo o nosso esforço ou sacrifício pessoal, as nossas boas obras, o nosso bom caráter, a nossa religiosidade, são totalmente impotentes, ineficazes e inúteis para resolver o problema do pecado do homem. São totalmente ineficazes. Esse problema do pecado está, como dissemos há pouco, enraizado no coração de todo ser humano. Nós já nascemos assim. Todos nós. Não só os filhos dos descrentes, mas os filhos dos crentes também.
Não só aqueles que nascem em lares totalmente desfeitos ou longe de Deus, mas até filhos que nascem em lares cristãos, de pais que amam a Deus, que temem a Deus, estão servindo ao Senhor fielmente. Ou seja, todos nós trazemos dentro de nós essa inclinação natural para o pecado. Porque todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Apesar disso, algumas pessoas vão dizer assim: toda pessoa tem que ter uma religião. Mas religião não salva. Religião não nos aproxima de Deus, apesar de que o sentido da palavra religião, que é religar, traz a ideia de aproximar de Deus. Mas nenhuma religião vai conseguir fazer isso. Se a pessoa não crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, essa pessoa nasce pecadora e vive pecadora, assim nesse estado constante de pecado, ainda que seja uma pessoa bem religiosa, seguindo uma religião, uma igreja, aqueles princípios, aquelas regras, lendo a Bíblia, orando, indo para a igreja. Se ela não se converter, ela está exatamente igual a todas as outras pessoas. Responda honestamente: se pudéssemos salvar a nós mesmos, por que Jesus precisaria vir e morrer naquela cruz? Você já pensou nisso? Se nós pudéssemos, através da nossa religiosidade, bondade, caráter, sabe lá o quê, se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, por que Cristo teria vindo? Porque Ele teria nascido? Porque Ele teria sido entregue naquela cruz do Calvário? Por quê? Se nós poderíamos fazer isso em favor de nós mesmos. Só que nós não podemos. Essa é a grande questão, irmãos. Nós não podemos. Então, quando nós destacamos aqui o conteúdo verdadeiro da Páscoa, é que a Páscoa aponta para o problema do pecado. Esse é um conteúdo muito importante. Essa é uma mensagem muito importante que nós não podemos esquecer. Mas também, irmãos, o segundo conteúdo da verdadeira mensagem da Páscoa é que a Páscoa aponta para o amor de Deus. Uma vez que Deus não é insensível para com as nossas dores, os nossos sofrimentos e aflições, uma vez que Deus não é insensível para com as nossas fraquezas, sejam elas quais forem, como poderia ficar Ele imóvel, inerte em relação aos nossos pecados e ao perigo até de nós nos perdermos eternamente? Como o Senhor Deus ficaria simplesmente lá, vamos dizer, olhando do céu e nos vendo caminhar para a perdição eterna e caindo no lago do fogo e simplesmente Ele ficar de braços cruzados, só assistindo? Não, Deus não é assim. E a Bíblia é muito clara quando nos chama, portanto, a atenção sobre isso. Por amor ao mundo inteiro, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e nos oferecer, então, perdão de nossos pecados e nos oferecer a vida eterna. Evangelho de João ainda, capítulo 3, um texto bem conhecido de todos nós, mas que nós não podemos jamais esquecer essa verdade e falar para as outras pessoas sobre essa grande verdade de que a Páscoa fala exatamente da vinda de Jesus para um dia se entregar, e Ele já se entregou na cruz do Calvário. O Evangelho de João 3, 16 até 18 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero que os irmãos observem aqui, inclusive, um detalhe muito importante no verso 16,
que diz que o Senhor Jesus Cristo, aliás, o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, diz que Ele deu o Senhor Jesus Cristo a este mundo. Interessante que a palavra deu aqui poderia ser entregue, aliás, poderia ser traduzida por entregou, e traz a ideia, irmãos, de entregar livre e de boa vontade, espontaneamente. Ele quis fazer isso, por isso Ele enviou. Como dissemos há pouco, Deus não é insensível à questão das nossas almas e o pecado que reside, habita em nós. Então Jesus Cristo veio a este mundo para realizar aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Aquele foi um ato de amor sacrificial, bem como uma prova de um amor real, um fato histórico, inegável. Nós já vimos aqui nesse texto de João 3,16 que nos fala sobre este assunto, que Deus amou o mundo. E isso envolve, portanto, todas as pessoas. Isso não tem nada a ver com merecimento pessoal. Isso não diz respeito a sexo, a idade, a profissão, a conhecimento ou não de Deus. Ele amou o mundo todo. E Ele entregou o seu Filho para morrer pelo mundo todo. Para que, você deve ter visto isso no verso 16, não é? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que porque Jesus morreu em favor do mundo todo, todos então já estão salvos automaticamente? Não, o nosso texto se encarrega de dizer isso. E não só aqui, toda a Bíblia e todo o Novo Testamento. Ele morreu por todos. E aqueles que nele creem, então recebem a vida eterna. Isso é salvação da alma. E uma vez salvo, a Bíblia diz, a pessoa está salva eternamente, porque é vida eterna. Em Romanos 5,8, ele também nos chama a atenção para esse mesmo fato, até destacando que Deus nos amou e nos ama e fez isso por nós mesmo quando nós jamais merecíamos, como jamais vamos merecer. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou e provou. E a prova é a cruz. A cruz é a maior prova do amor de Deus por nós. Deus prova. Os apóstolos estavam tão certos disso, dessa verdade, que eles escreveram essas cartas, falando e destacando. Então nós vamos encontrar aqui em Romanos, Paulo escrevendo essa carta e destacando desde o capítulo 1 até o final de Romanos essa verdade de que Deus entregou Jesus para morrer pelo mundo. Ele provou isso. Mas não só Paulo, o apóstolo João, já vimos lá no Evangelho, e também na sua primeira epístola, vamos confirmar esse fato. Vemos Pedro também dizendo as mesmas verdades. E na nossa exposição de 1 Pedro, nós vamos observar no capítulo 1 dizendo isso, no capítulo 2 dizendo isso, no capítulo 3 dizendo isso, e fica bem claro. Deus nos amou, Jesus morreu por nós, e Ele fez isso de uma maneira livre. O testemunho dos apóstolos também nós deveríamos levar em conta, porque em todo lugar para onde eles iam, eles falavam de Jesus. A pregação deles não era sobre Maria, não era sobre José, era sobre Jesus. Por quê? Porque foi Jesus quem se entregou naquela cruz do Calvário. Não foram os outros. Só um ser sem pecado poderia se entregar na cruz e morrer em favor dos pecadores. Quem? Jesus Cristo. Por isso os apóstolos escreveram, eles testemunharam, eles pregaram e eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles para levar essa mensagem de salvação.
Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa. Portanto, a cruz é a maior prova do amor de Deus para conosco. Nela, os nossos pecados foram cravados para sempre, algo que jamais pode ou será repetido novamente. Ninguém jamais vai poder fazer aquilo que Jesus já fez uma única vez, conforme é dito tantas vezes lá no livro de Hebreus. Uma única vez, um único sacrifício, uma única morte substitutiva, redentora, sacrificial, levando em conta o mundo todo. Nessa época de Páscoa, nós certamente que estamos aqui vimos muitas encenações. Eu lembro que lá em Roraima existe um município, acho que cerca de 45 quilômetros distante de Boa Vista. Todos os anos eles faziam, certamente nos 2 anos anteriores é possível que isso não deve ter acontecido, mas nesse ano é possível que sim. E também em vários pontos no Brasil, Pernambuco, São Paulo e tantos outros locais, pessoas se preparam, às vezes por meses. Artistas, pessoas famosas, são chamadas para interpretar os personagens bíblicos, inclusive o personagem principal da Páscoa, da Sexta-feira da Paixão. E as pessoas vão, elas choram. Eu vi uma reportagem dessa semana falando sobre isso. As pessoas choram, lágrimas descem pelo seu rosto. Sim, com certeza é comovente, não é? Traz um certo sentimento, mas é um sentimento que vai embora. Depois que passa aquilo, as pessoas vão fazer o quê? Por exemplo, amanhã, segunda-feira, o que muitas pessoas vão estar fazendo? As mesmas coisas que sempre fizeram antes das encenações da Sexta-feira da Paixão, da Páscoa. Vão beber, vão fumar, vão roubar, vão mentir, vão se prostituir, vão fazer de tudo. Porque muitas vezes aquilo que elas assistiram, ou até de que participaram, são apenas encenações. É uma peça teatral. Uma peça teatral. E nada mais. Isso não toca de fato a pessoa. Um tocar permanente. É só naquele horário, é só naquele momento. E amanhã, praticamente todos, vão voltar a fazer as mesmas coisas, ou quem sabe até coisas piores do que já fizeram. Mas e nós que estamos aqui em Cristo hoje? Faz alguma diferença? Eu espero que faça uma diferença. Irmãos, a época da Páscoa é um momento para reflexão nossa. É um momento para nós pensarmos realmente naquilo que Cristo fez por nós, morrendo na cruz por nós. Ninguém jamais faria isso, só Ele fez, e ninguém jamais vai fazer de novo. Nós temos que considerar, portanto, este assunto com clareza. Mas eu já quero logo passar para o terceiro conteúdo da verdadeira mensagem da Páscoa. A Páscoa aponta para a vitória de Cristo. Sim, a Páscoa declara que Jesus morreu, mas acima de tudo que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou. Vamos lá para Mateus capítulo 28. Mateus 28, eu sei que esse texto foi lido inicialmente, não é? Bem no começo do nosso culto. Mateus 28, vamos ler de 5 a 7. Observe aí o que diz esse texto. Mateus 28, 5 até o 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Ele não está aqui, ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa, irmãos. Todo o Novo Testamento
é enfático ao ensinar que Jesus está vivo eternamente, como prova de que o seu sacrifício em favor do mundo foi integralmente aceito por Deus. Exatamente isso. O sacrifício de Cristo foi integralmente, totalmente, completamente aceito por Deus. Por isso ele ressuscitou. Não ficou nada sem ser resolvido, por isso o Tetelestai. Tudo foi resolvido. As portas do céu estão abertas para qualquer pessoa que creia no seu sacrifício. Se a pessoa crê de coração, recebe a vida eterna. Se a pessoa, entretanto, rejeitar aquele sacrifício único, perfeito, eficaz, a pessoa vai se perder eternamente. Mas Jesus Cristo veio para dar a vida eterna. Esse é o propósito da sua vinda. Aquele sacrifício de Cristo, como dissemos há pouco, foi integralmente aceito por Deus. Mas também aquele sacrifício diz que tudo o que ele ensinou é a mais pura verdade, que tudo é fiel, que tudo é confiável. Tudo que ele ensinou sobre si mesmo, tudo que ele ensinou sobre Deus, tudo que ele ensinou sobre o mundo, tudo que ele falou sobre os pecados do mundo e a necessidade de perdão, tudo que ele falou sobre o céu ou mesmo sobre o inferno, tudo é verdade. Ele falou e ele ressuscitou, mostrando que o que ele disse é a plena verdade, em todos os sentidos. Então nós podemos confiar. Assim como a morte de Jesus é um fato histórico, a sua ressurreição também é um fato comprovado. 1 Coríntios capítulo 15, de 3 a 8. 1 Coríntios 15, vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Vamos observar como o apóstolo Paulo trata dessa questão aqui. Olha como ele diz, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas. Olha aí, morreu, foi sepultado. Foi sepultado vivo? Não. A prova da morte também, em termos humanos, foi o sepultamento. E a prova de que o sacrifício foi aceito é a ressurreição. Então diz, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E, se está vivo, alguém deve ter visto, não é? E apareceu a Cefas, ou seja, Pedro, e depois aos 12, o grupo dos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Paulo está dizendo, se alguém tem dúvidas, muitos desses 500 irmãos ainda estão vivos. Porém, alguns já dormem, já morreram no Senhor. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo diz, eu também vi. Eu sou uma testemunha ocular de que Jesus está vivo, de que ele ressuscitou, porque ele apareceu para mim. Quando? Atos capítulo 9, não é? Paulo na estrada de Damasco, então deixa bem claro ali. A ressurreição de Cristo fala que Deus aceitou o seu sacrifício. A ressurreição de Cristo fala também que tudo o que ele disse é a pura verdade. Nós podemos crer, nós podemos confiar. Irmãos, será que os apóstolos morreriam por uma mentira? Você morreria por uma mentira? Os apóstolos viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Eles comeram com Cristo.
Eles passaram vários dias com Cristo. Está lá no livro de Atos e nos Evangelhos, cerca de pelo menos uns 40 dias. Eles tiveram aquele contato tão firme, tão forte, tão verdadeiro, tão real, que depois que eles tiveram aquele encontro, eles estavam dispostos a morrer por Cristo e fizeram isso. Fizeram isso. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo ameaçados, mesmo sendo presos, mesmo sendo açoitados, mesmo diante da morte. Eles estavam tão convictos daquele fato que eles saíram a proclamar Cristo e morrer por Cristo. Porque Jesus está vivo. E porque Ele ressuscitou e está vivo eternamente, esta é a garantia divina de que um dia todos os mortos em Cristo também ressuscitarão com corpos glorificados, corpos imortais. Ainda aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou em corpo glorificado, o primeiro, as primícias. E todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus também ressuscitarão em corpos glorificados. Também nós temos aí no mesmo texto, versículo 50 ao versículo 53. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, esse corpo que nós temos, fraco, que fica doente, que se corrompe, esse corpo não vai entrar assim no céu. Ele precisa passar por uma transformação. Ele precisa ser glorificado, assim como o corpo de Cristo. Por isso Paulo diz, carne e sangue, ou seja, do jeito que nós estamos, nós não entraremos no céu. Porém, versos 51 a 53 diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos, independente se todos morrem ou não, mas o fato é que todos serão transformados, seremos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao redor da última trombeta, ao ressoar, da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. A ressurreição de Cristo, portanto, é uma garantia, é algo certo, é uma promessa de que também ressuscitaremos um dia com corpos glorificados. Portanto, a Páscoa fala da vitória de Cristo sobre a morte e, ao mesmo tempo, antecipa aquele dia da nossa própria glorificação pelo Senhor. Vou repetir isto. A Páscoa fala da vitória de Cristo sobre a morte e, ao mesmo tempo, antecipa aquele dia da nossa glorificação. Por isso é tão importante nós lembrarmos da Páscoa. Por isso é tão importante nós termos uma visão clara, entendermos a mensagem verdadeira da Páscoa. Não é brincadeira, não é encenação, não é comércio. Páscoa vai além de tudo que nós podemos imaginar. E nós não podemos perder isso de vista em momento nenhum. Em momento nenhum. Como vimos então, irmãos, o conteúdo da verdadeira mensagem da Páscoa aponta para questões espirituais e não materiais. Como nós dissemos a princípio, aponta para o problema do pecado. O pecado humano precisa de perdão. O ser humano precisa de salvação. E Páscoa aponta para essa verdade. A Páscoa também aponta para o amor de Deus. Deus, como dissemos, não é insensível às nossas dores, fraquezas, aos nossos pecados. Então Ele enviou o Seu Filho
para morrer em nosso lugar. Mas também a Páscoa nos fala não apenas de um Cristo morto, mas sim de um Cristo que morreu e ressuscitou. Está vivo e vivo eternamente, o que é também uma garantia para nós que estamos nele. De fato, se nossos pecados não fossem tão graves e abomináveis aos olhos de Deus, o Senhor Jesus não teria vindo a este mundo para morrer naquela cruz cruel e humilhante. Ele não teria vindo, irmãos. A cruz fala da gravidade do nosso pecado. Fala que o ser humano está separado de Deus e só existe um meio de o ser humano se achegar, se aproximar de Deus, é através de Cristo. E ele precisava morrer por isso. Graças a Deus, portanto, que ele veio de livre vontade por amor a todos nós. Você entende a verdadeira mensagem da Páscoa cristã? Jesus já se tornou o seu Salvador pessoal. Ele é o seu Senhor também. Ele quem manda na sua vida, quem dirige a sua vida. Você está submisso à vontade do Senhor? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nós te somos gratos pela tua palavra, por tudo que ela ensina. Nós te agradecemos porque o Senhor Jesus veio a este mundo pagar o preço do nosso pecado, morrer naquela cruz cruel e humilhante, para nos dar vida eterna, para nos dar perdão, para nos dar salvação, para que por meio dele, crendo nele, nós então pudéssemos ser chamados teus filhos, pudéssemos nos tornar teus filhos. Nós te agradecemos porque mesmo não merecendo coisa alguma, o Senhor nos deu vida eterna e salvação. Por causa do teu amor, da tua bondade, das tuas misericórdias, da tua graça infinita, essa maravilhosa graça. Nós te agradecemos, ó Deus, que hoje nós podemos dizer que em Cristo nós temos vida eterna. E nos ajude a sempre estar lembrando deste acontecimento, que Jesus morreu por nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para Ele, para a honra e a glória do Senhor. Trabalhe, Deus, em nossos corações. Eu quero ainda pedir que os irmãos continuem com suas cabeças baixas, seus olhos fechados, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito importante. Será que você já se esqueceu desses fatos, dessa verdade no seu dia a dia? Você se lembra daquele dia em que você recebeu Jesus como seu Salvador? Aqueles dias de alegria, de fé, de esperança, de vontade de servir. E talvez o tempo passou, os anos passaram e nós nos envolvemos com tantas coisas. Será que nós já nos esquecemos de que Jesus morreu em nosso lugar e que um dia nós cremos nele e decidimos então viver para ele? Talvez tenha algum irmão, alguma pessoa aqui hoje à noite que gostaria de renovar os seus votos na presença de Deus. Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero me consagrar ao Senhor. Eu reconheço que todo aquele sofrimento de Cristo na cruz do Calvário foi por mim. Eu quero viver para o Senhor. Eu não quero viver alheio, insensível a tudo aquilo que Cristo sofreu. Eu quero viver para o Senhor. Talvez você queira fazer uma oração parecida, ou talvez esta seja a sua oração. Mas nesta noite, quem sabe você gostaria de se consagrar de novo na presença de Deus. Então só levanta a sua mão e baixa. Só levanta e baixa como sinal de que você está tomando essa decisão, esse propósito. Eu vou viver para o Senhor. Eu reconheço que aquilo que Ele fez foi tão importante. Sem aquele sacrifício da cruz eu não poderia ser salvo. Tem alguém que gostaria de levantar sua mão só como um sinal de que está consagrando de novo a sua vida na presença de Deus? Há alguém? Amém. Pode baixar. Tem mais alguém? Amém. Louvado seja Deus. Pode baixar. Tem mais uma pessoa que gostaria de, nesse momento, consagrar a sua vida na presença de Deus? Tem mais alguém?
Tem mais alguém? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te louvamos pelo privilégio de estarmos comemorando mais essa Páscoa, mais esse momento tão vital na nossa vida, tão importante, tão necessário. Nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, que cada dia e durante todo este ano nós estejamos pensando nesses fatos, que o nosso pecado fez com que Jesus Cristo viesse a esse mundo morrer, mas te damos graças porque Ele já ressuscitou e está vivo. Nós te louvamos, pedimos em nome de Jesus. Amém.